Boa tarde, pessoal. A gente vai começar uma palestra aqui sobre os cientistas de dados do mercado de trabalho com base numa pesquisa do Capra Institute. A gente acabou de fazer uma palestra e agora vai realmente reforçar esse conceito. Eu estou aqui acompanhada da Yara, que também faz parte do time do Capra. Eu faço parte do time de consultoria e a Yara do time de pesquisa. Eu sou formada em jornalismo, né? Sou da comunicação, mas hoje trabalho no time do Capra como consultoria. Então aqui já dá para dar uma olhada no panorama de que trabalhar com dados é uma área que não depende exatamente da tua formação, mas necessariamente das suas skills, e a gente vai falar isso mais para frente. Vamos lá. Nós trouxemos aqui os principais insights do nosso estudo feito no Capra Lab, que é o Índice de Habilidades Analíticas. O objetivo desse estudo é mapear o mercado de trabalho sobre o analista e os cientistas de dados no Brasil. A gente fez uma pesquisa com 139 anúncios de vagas disponível no site Glassdoor, e o objetivo foi mapear o perfil do profissional que trabalha com dados. Então, considerando profissionais que trabalham com dados, cientistas de dados, engenheiros de dados e analistas de dados e business intelligence, porque a gente entende que esses profissionais trabalham diretamente com isso. O primeiro dado que chamou a atenção é que dentro das principais vagas anunciadas, o nível de exigência era de profissionais pleno ou nível sênior. De forma geral, isso quer dizer que as empresas ou ainda não têm um time de dados estruturados, e aí precisa de um profissional pronto para formar o time de dados dentro de uma empresa ou de uma instituição, ou que tem poucas pessoas que trabalham com dados na empresa. Então, de certa forma, o mercado está pedindo muita gente experiente e que reflete o cenário da cultura de dados no Brasil como um todo, né? Um outro ponto que a gente traz de destaque é que a maioria dos anúncios pede uma graduação como requisito, e ainda poucas vão pedir especialização ou mestrado. Então, de certa forma, o mercado não está tão exigente quanto ao nível de formação da pessoa que trabalha com dados. Além disso, o nosso estudo foi feito no ano de 2020, então nesse meio tempo da pandemia o cenário mudou um pouquinho, mas na época algumas vagas eram oferecidas como vagas de trabalho remoto, como Data Science, Data Analyst e Data Engineer. Hoje esse cenário mudou um pouquinho e boa parte das vagas são oferecidas sim de forma remota, possibilitando trabalho independente da sua localização geográfica. Os setores que acabaram mais contratando o mercado de dados foram o setor de tecnologia, que por si só já ampliou sua atuação, mas o que mais chamou a atenção é que o setor financeiro acabou contratando muitos especialistas de dados. E isso se deve por dois fatores que chamou a atenção. O mercado financeiro cresceu 34% no ano de 2020, ou seja, a demanda por empresas que precisam trabalhar com dados aumentou, principalmente no setor financeiro. E um outro ponto que alavancou também a contratação de especialistas de dados é a implementação da LGPD, o que fez com que as empresas se preocupassem mais em ter um time de dados, os cientistas de dados dentro da empresa. Quando a gente analisou quais são as hard skills, ou seja, as habilidades técnicas mais solicitadas nas vagas, a gente entendeu que conhecimento em SQL e Python, ou seja, busca em sistemas de dados e linguagem técnica do Python, foram as habilidades mais exigidas. Isso quer dizer que, de certa forma, o mercado também está exigindo uma capacidade e habilidade técnica muito alta dos profissionais de dados. E a gente sabe que essa é uma profissão nova, ainda em desenvolvimento, então existem muitas pessoas que não detêm esses principais conhecimentos. Claro que além deles, eles pedem conhecimento em Machine Learning, inglês, ETL e outras linguagens. Mas, de certa forma, a gente entende que esse é um cenário de contratação extremamente exigente por parte das empresas. Elas estão pedindo conhecimento técnico muito avançado e muito específico. Quando a gente avaliou as soft skills, que na verdade são habilidades comportamentais e subjetivas do indivíduo, a gente entendeu que as principais exigências são capacidade analítica, comunicação e trabalho em equipe. Quando a gente fala muito em comunicação e trabalho em equipe, eles pedem que os profissionais saibam decodificar
a linguagem de dados para compartilhar com o time de negócios, de gestores e com a própria equipe. Ou seja, eles querem profissionais que entendam muito de conhecimento analítico, conhecimento técnico e, ao mesmo tempo, um profissional que saiba trabalhar em equipe, tenha uma comunicação muito efetiva e consiga traduzir a linguagem de dados para as pessoas leigas. De forma geral, esse é o panorama das principais vagas analisadas de cientistas de dados que o mercado estava pedindo na época. Habilidades técnicas, conhecimento SQL, Python e Big Data. Então, de novo, habilidades técnicas muito altas e muito específicas e as habilidades comportamentais. De forma geral, generalizando, a gente entende que é um perfil muito técnico com um perfil de gestão. Isso quer dizer que eles estão exigindo duas habilidades completamente diferentes em um único profissional. O que é algo hoje no mercado brasileiro é um pouco raro de acontecer, porque ainda é um mercado muito em desenvolvimento. Então é como se eles estivessem exigindo muito dentro do que o mercado oferece. Aqui, só para entender, dentro desses critérios exigidos pelas pessoas, o que o mercado está pedindo e o quanto os profissionais estão preparados com essas skills. Então é aqui que a gente começa a entender o desequilíbrio dessa balança, de como as empresas querem muito implementar um time de dados, querem ter uma equipe analítica muito eficiente, mas ao mesmo tempo os profissionais não conseguem atender a todas essas demandas. Então, de forma geral, aqui para a gente entender o que esse nosso estudo trouxe para tentar direcionar o caminho das pessoas que querem trabalhar com dados hoje no Brasil, é entender que as exigências que o mercado pede não necessariamente estão alinhadas com a realidade do mercado, ou seja, com a formação das pessoas, a capacidade técnica que as pessoas têm. Ao mesmo tempo, a forma que eles descrevem os profissionais analíticos não contribui com o desenvolvimento, porque de fato esse cenário apontou para a gente que as empresas não entendem o que é um cientista de dados e com isso acabam pedindo muita informação, muito conhecimento, tendo muitas exigências, sendo que nem eles entendem o que de fato esse profissional pode fazer ou trazer para a empresa. É como se eles dissessem: eu quero uma equipe de dados aqui e tem que ter essa skill. Mas espera aí, o que o cientista de dados faz e o que ele traz de fato para a minha empresa? Então existe uma disparidade muito grande no mercado. E o último item, só para a gente tentar discutir, é mais uma reflexão, é entender quem é o profissional analítico, né? Então a gente entendeu que o mercado tem uma ilusão de como funciona isso e como que a gente pode realmente mapear o profissional analítico. Olá pessoal, meu nome é Yara, eu sou líder do time de pesquisa da Capra. Eu sou socióloga de formação, mas trabalho na área de ciências de dados. Então a gente tem algumas... a área de ciências de dados é uma área que é muito nova e muita gente tem dificuldade de entender como que eu entro nessa área, o que eu posso fazer, como que eu posso começar a trabalhar, assim, né? E é uma área que vem gente de várias áreas. A gente tem aqui a Bianca, que é jornalista, eu sou socióloga, o Júlio ali atrás é sociólogo também, o Pedro é da administração. Então lá na Capra a gente tem gente da biologia, de várias áreas, que também estão trabalhando de uma forma ou de outra dentro da parte de ciência de dados, mas vem de várias formações, né? E aí tem meio que a lenda de que o mercado quer um unicórnio, que é um ser mitológico que não existe porque ele quer de várias áreas. Quer uma pessoa que entende muito de tecnologia, de ferramentas, de programação, da parte de ciência, né? Mas também é uma pessoa que também entende da área de negócios, da área de gestão, de visualização de dados, que nem o Pedro mostrou aqui. Então é um profissional que tem que saber de tudo, né? E é um profissional quase impossível de achar, ele é um unicórnio, né? Por isso que essa é a brincadeira, assim. Então, assim, seria essas quatro pés, né, que um cientista de dados deveria ter e que é praticamente impossível de se alcançar. Ninguém, só na carreira muito avançada, que vai ter todas essas habilidades. É totalmente surreal, né? Então, pode passar, Bianca. Então, seria então o cientista de dados, ele estaria ali, né, a junção de todas essas áreas, né? Que é a parte de
A gente tem aqui a parte de estatística e pesquisa tradicional, né? A parte de negócios, e ali uma parte mais de tecnologia, cruzando ali com machine learning, né? E aí, enfim, o unicórnio é impossível de achar alguém que, claro, vai ser sempre ter um ou outro, mas são pessoas muito raras de se achar e, obviamente, não vai dar conta da demanda que o mercado está procurando de ocupar todas as vagas que tem ainda. Pode passar. Então, ali na Capra, a gente tem pensado muito sobre isso e falado sobre isso, assim, pode passar. E aí a gente tem isso aqui, eu vou dar um zoom aqui, mas esse QR Code aqui vocês podem usar e dá para acessar esse site, que são essas skills de um cientista de dados. Aqui estão todas as skills que se pede para um cientista de dados. E a ideia é o quê? Cada pessoa acessar esse site e olhar cada uma dessas skills, e aí ele é um questionáriozinho assim, que você vai selecionando cada uma delas e dizendo, já ouvi falar, já sei sobre o que é, sei explicar, entendo, para você mesmo ter noção de que fase que você está, assim, e o que falta, você ter noção do todo e o que falta, para onde você pode começar, né? Pode passar. Eu vou dar um zoom aqui, vou dar um zoom em cada uma dessas áreas para a gente falar um pouco sobre elas, mas assim, é bem... Deu certo? É só passar por lá. Não, ele vai... depois no próximo ele já só para a gente passar, vou passar um básico, mas quem tiver interesse, quiser olhar essa trilha, tem bem coisas mais avançadas ali que eu não vou falar aqui. A gente selecionou algumas coisas. Primeira parte seria essa parte inicial, que é o que a Bianca mostrou, a questão do SQL, né, que pede muito em vagas. Então, essa parte de bancos de dados relacionais e não relacionais. Toda essa parte do que a gente chama de data wrangling, né, que é trabalhar com dados, tratar os dados, coletar os dados, esse ETL, extração, tratamento e carregamento de dados, que é muito importante para o cientista de dados, toda essa parte de coleta de dados, né, e a parte de visualização mesmo, de como você vai reportar esses dados, né, dashboards, fazer análise, né. Depois a gente pega numa parte mais de business, que é a coleta por via requisição de API, e aí a gente também entra na questão das soft skills, que nem a Bianca falou aqui, o raciocínio crítico, o pensamento lógico, isso é muito importante, e a tomada de decisão analítica pensando na área de negócio que você está trabalhando, né, claro. E a parte de visualização de dados que o Pedro mostrou um pouquinho aqui antes no workshop, que isso é muito importante, porque o cientista de dados ele precisa saber passar as análises, o retorno da pesquisa, né, para pessoas de várias áreas da empresa. Vou passar para um gestor, vou passar para o pessoal do marketing, vou passar para o pessoal da publicidade, pessoal de CRM, de várias coisas. Então, saber ter esse conhecimento de visualização de dados é muito importante, porque você vai falar com pessoas de áreas muito diferentes que não necessariamente têm um conhecimento básico na área de dados para entender. Então, você precisa saber passar isso de uma outra forma para pessoas de várias áreas, né? Isso é muito importante. Aí a gente entra também nessa parte da parte de ciência, né? Aí, estatística. Com certeza é muito importante, estatística. Saber a estatística descritiva, coleta inicial, aí o teste de hipóteses, a gente vai testar, por exemplo, vou testar um produto novo numa empresa, vou desenhar um teste de hipótese, um planejamento de experimentos, né? Tipo, se eu vou testar, sei lá, um produto novo numa farmácia, aonde que vende mais? Isso é tudo teste de hipótese, isso tudo é estatística, né? Regressão
Regressão, a gente precisa saber entender o básico de regressão, para depois ir para Machine Learning, que a Machine Learning é uma regressão avançada, né? Correlação é muito importante. Aí sim, Machine Learning, que é o que o pessoal gosta muito, mas tem vários passos bem importantes para trabalhar antes de chegar no Machine Learning, né? Aprendizado de máquinas, classificação, aí regressões mais avançadas, outros tipos de regressão, né? Agrupamentos, e mineração de texto, que tem sido muito usada quando a gente tem dados textuais, né? Fazer, por exemplo, coleta de extração de muitos dados de documentos na internet, por exemplo, e conseguir tirar conhecimento e informação daquilo, assim. Isso é muito importante também. Aí a parte que é mais a parte de programação mesmo, né? Que essas coisas elas estão todas interligadas. Aqui a gente separou, né? Para conseguir separar, mas elas, claro que quando eu vou fazer uma regressão eu preciso também saber programar, preciso mexer em algum software, preciso, né? Então elas estão interligadas de alguma forma. Então essa parte de programação, e aí não importa, né? Ali a Bianca mostrou que Python é uma das linguagens mais utilizadas para a área de ciência de dados. Mas o R também dá conta. Eu sou do pessoal do R, então eu vou puxar a sardinha para o R, então. Mas assim, o Python, claro, mas pode ser também... o Excel dá muita conta na parte de ciência de dados. Não sei... Sim, mas para quem está iniciando, já é uma baita de uma ferramenta, assim, claro. Se é melhor você ter um R, um Python, mas eu estou iniciando, não tenho tempo para aprender uma linguagem de programação, quero aprender estatística, quero aprender outras coisas. Bom, o Excel já é, e inclusive em muitos momentos eu não mexo com R, eu mexo com o Excel, porque ele já dá conta do que eu estou precisando agora. Então é bom a gente ter, saber mexer várias ferramentas, porque às vezes, em alguns momentos, o Excel pode ser o suficiente, né? E aí, se eu estou começando agora, posso usar o Excel por um tempo, até que ele não seja o suficiente, e eu começo, vou para o Python, vou para o R, vou para o Julia, agora tá muita gente mexendo em Julia também. Então, enfim, mas é bom saber uma linguagem de programação. A leitura de dados, né? Aí depois a gente entra nessa parte de sumarização de dados, transformação e enriquecimento de dados, aquisição de dados, integração de dados. E aí depois a gente tem essa questão de fazer amostra, isso é bem um pouco mais avançado, assim. Mas acho que tem. E aí depois, quando vocês fazem lá no site, as perguntinhas, cada um daqueles pontinhos, que eu falei só um pouquinho, né? Você responde cada um deles. E aí você tem, se você não conhece, já ouvi falar, sei conversar sobre o assunto, já fiz algo sobre isso, uso no meu dia a dia e consigo ensinar para alguém. E aí ele sai esse gráfico final para vocês terem noção do que mais vocês estão, ou uma área que está precisando de mais conhecimento e aprender mais, ou algo que vocês já estão bem, né, e pode já focar em outras coisas, assim. E é isso, então a proposta que a gente tem para quem está querendo entrar para essa área, ou já está na área, é fazer esse testezinho para ter noção de onde você se encaixa. E aí, ir atrás, ser curioso, aprender, né? E aí, claro, no caso das empresas aqui, mas não pensar... Isso é uma coisa que a gente vê, a gente fala para as empresas que a gente presta consultoria, né? Você não vai achar um cientista de dados que vai saber tudo e vai dar conta de todos os seus problemas. Você precisa ter um time de dados, de pessoas com backgrounds diferentes, de áreas diferentes, com habilidades diferentes, níveis diferentes, né, de aprendizados, e que volta naquele gráfico lá, mais antes, que tenha isso bem diferente dentro do time. Eu posso ter uma pessoa que é muito focada nisso aqui, e pouco naqueles ali, mas eu tenho outro cara na minha equipe que é focado aqui e não tanto lá, porque a gente tem times de dados, a gente não tem cientistas de dados únicos com os unicórnios, né? Mas é claro, é bom que cada pessoa da equipe saiba um pouquinho de tudo e tenha áreas fortes, né? Mas o foco é ter um time de dados com áreas de contextos diferentes, de áreas diferentes.
E é isso, e a gente da Capra, amanhã, a gente tem mais uma palestra também sobre skills, também, que o Júlio e o Pedro vão... Que horas que é, Pedro? Não sabe? Tá bom, é de tarde. 3 da tarde. As duas... Sim, sim. As duas a gente vai fazer um workshop aqui com vocês, que tá bem massa. A gente vai trazer essas ideias iniciais de como trabalhar com dados, pensando em uma galera que nunca mexeu com dados. Então a gente vai ensinar, trazer para vocês como trabalhar com dados do começo, assim. E eu estou super empolgada com esse workshop, porque a historinha que a gente montou é um apocalipse zumbi. Então a gente vai combater zumbis com dados. Então amanhã às 2 horas aqui. O nome do workshop é Data versus Zombies. E aí a gente vai trabalhar essas noções mais básicas, esses primeiros passos, como usar dados para diferentes soluções, cenários diferentes. Daqui a pouco eu e o Júlio vamos falar sobre ética em dados, na inteligência artificial, que é algo muito importante também. E depois tem eu e o Pedro amanhã às 5h30, a gente vai falar... Enfim, 5h30, tá complicado o negócio ali. 5h30, eu e o Pedro, a gente vai falar sobre dados abertos e a importância dos dados abertos também. E ele e a Bianca sobre os arquétipos, os skills, né? São os skills. São os skills. É isso aí. Vai lá. Gente, desculpa incomodar, tinha uma galera que estava querendo pegar o QR Code. Quem não conseguiu, chega aí perto para tentar. O QR Code anterior é o mesmo desse, então é só chegar aí. Valeu. Acho que só para quem não conhece, o Capra Lab é o Instituto de Cultura Analítica, então a gente trabalha com consultorias em empresas nacionais e globais. E a gente trabalha muito com essa questão de pesquisa, de entender como está o mercado e, ao mesmo tempo, dar consultorias para empresas. Então, a gente tem vários estudos recentes sendo publicados. Então, além desses dois que a gente tem, que é a pesquisa do mercado e esse mapa de habilidades, quem quiser conhecer, acessa o site do Capra Lab e baixa todos os estudos, porque tem muito conteúdo recente sendo produzido. Então, para quem conhece ou trabalha com dados ou quer se inspirar, é uma boa dica de acessar. Ou vai pelo Instagram, que já tem o link na bio com as informações. Obrigada, pessoal!